A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos amados irmãos, alunos, professores, amantes da Palavra de Deus, gostam da Escola Bíblica Dominical, a minha saudação para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos juntos hoje para meditar sobre a lição 2 da classe dos jovens, primeiro trimestre de 2017, que tem por título O Nascimento de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Lembrando que essa lição, essa revista, vai tratar da vida e obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Mateus, aquele coletor de impostos que foi chamado por Jesus para ser um dos seus seguidores e mais tarde escolhido pelo Senhor para fazer parte dos apóstolos de Jesus Cristo. Este homem, ele escreve a história de Jesus e esse registro é para nós o primeiro livro do Novo Testamento. Assim que entramos as páginas do Novo Testamento, encontramos ali Mateus como o primeiro livro, e ele é extraordinariamente lindo e maravilhoso e traz para nós os ensinos de Jesus, a pessoa de Jesus e a obra de Cristo. E nesta lição nós vamos refletir um pouco sobre o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, relatado por Mateus, relatado também de uma forma detalhada pelo evangelista Lucas. E o que nós encontramos no Evangelho de Mateus é acerca das pessoas importantes que fizeram parte da vida de Jesus Cristo e que foram escolhidas por Deus para uma obra maravilhosa. Nos primeiros capítulos desse Evangelho, nós encontramos a figura de Maria e de José, que se destacam por terem sido as pessoas escolhidas por Deus para trazer ao mundo o Filho de Deus. Maria, como a Virgem, escolhida pelo Senhor para gerar no seu ventre o Santo de Deus. José, o escolhido para ser o pai adotivo, no sentido terreno legal, de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas duas pessoas, portanto, recebem um destaque neste evangelho escrito por Mateus. E a lição aborda, em primeiro lugar, a pessoa de Maria. Ponto 1 da lição apresenta Maria, a escolhida para ser a mãe de Jesus. Nós temos aí, neste momento em que ela é escolhida, o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. O profeta havia dito que a Virgem conceberia e daria à luz um filho e chamá-lo-iam pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O próprio evangelista Mateus, ao falar da escolha de Maria, ao narrar a visita angelical a Maria, ele faz questão de citar que naquele momento estava se cumprindo a profecia feita 700 ou mais de 700 anos antes do evento em si. Ele vê ali o cumprimento daquela profecia. Maria é escolhida. Essa questão da escolha divina é algo que cabe apenas a Deus. A saudação dada pelo anjo quando ele se aproxima de Maria, ali em Nazaré, ele a chama de agraciada, ou seja, aquela que tem recebido muita graça de Deus. Maria, então, foi agraciada por Deus. Quando nós pensamos sobre a graça de Deus,
nós evidentemente pensamos não nos méritos humanos, mas nós pensamos no dom imerecido. Não porque o ser humano merece, não porque o ser humano tem em si crédito diante de Deus, ou alguma coisa que o torne especial. A graça de Deus não contempla essa situação do ser humano, porque o ser humano não a tem. A graça de Deus é um favor que vem diretamente de Deus, independente de qualquer situação do homem. Deus escolhe quem Ele quer e manifesta sua graça maravilhosa para essas pessoas. Portanto, Maria foi escolhida por Deus segundo o conselho do próprio Deus. E nessa questão de escolha de Deus, cabe a nós simplesmente crer na soberania de Deus, no conselho de Deus, no propósito de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala: quem conheceu a mente do Senhor para que possa lhe ser o seu conselheiro? Quem conheceu a mente do Senhor? Então, nesta questão de escolha divina, para um trabalho específico, para uma missão específica, isso cabe somente a Deus e Ele manifesta a sua graça para que isso ocorra. Então, Maria, ela, embora fosse uma jovem que naquele tempo deveria ter entre 13 e 14 anos aproximadamente, segundo vários estudiosos, ela sim era uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que vivia no contexto da sua religião, da sua crença em Deus. Isso sim é muito importante, mas ela não foi escolhida por ser religiosa, não foi escolhida por ser uma jovem temente a Deus, porque como ela, sem dúvida, existiam muitas outras em Israel naqueles dias, virgens também, que também temiam ao Senhor, porque Israel vivia um tempo em que havia um despertar de Deus para o cumprimento das promessas messiânicas, uma vez que Israel estava sob o comando, o domínio romano, e eles aguardavam então uma libertação que haveria de acontecer com a chegada do Messias. Então essa expectativa messiânica estava claramente sendo vivenciada pelo povo. E a promessa, a profecia de Isaías, que era conhecida e ensinada, talvez fazia parte do universo da mente de tantas e tantas jovens virgens de Israel. Então, no contexto de temor a Deus, de virgem, de uma pessoa correta, decente, honesta, boa, Maria fazia parte de um grupo, sem dúvida, que não seria pequeno. Mas ela não foi escolhida por esses atributos e por essas qualidades, mas ela foi escolhida pela graça de Deus. Foi Deus quem a escolheu. O propósito divino ultrapassa todas as concepções humanas, todos os contextos humanos e qualquer coisa que nós podemos compreender e entender. A escolha divina compete somente a Ele e só Deus sabe o porquê desta escolha. Maria, então, foi escolhida por Deus. E ela, ao ser escolhida, ela prontamente disse sim ao plano divino. Ela atendeu prontamente ao chamado de Deus. Lucas registra no capítulo 1, versículo 47, as palavras de Maria: e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E ela disse também, nesse capítulo 1 de Lucas, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a vontade de Deus, cumpra-se em mim. Ou seja, Maria, ela representa, ela tipifica alguém que se propõe em dizer sim ao chamado de Deus, a responder positivamente ao que Deus queria
na vida dela. E aqui existe um ensinamento maravilhoso para todos nós que servimos a Deus, para você jovem que está nos caminhos do Senhor, que você também possa submeter-se, prostrar-se diante da vontade de Deus para a sua vida. Que você possa colocar os seus caminhos nas mãos do Senhor, receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida, porque o que Deus tem para as nossas vidas sempre é a melhor coisa. E Maria mostra para nós essa disposição em obedecer e atender aquilo que Deus tinha para a sua vida, e nós então temos que também aceitar e nos submeter à vontade soberana de Deus, embora às vezes nós não entendemos perfeitamente, porque é claro que Maria, ao receber aquela visitação celestial e aquele anúncio sobrenatural, é evidente que ela não entendeu muita coisa, mas ela, mesmo não entendendo, ela prostrou-se e rendeu-se à vontade de Deus, e isso é algo maravilhoso na vida dela. Temos também a outra figura que se destaca aqui no início do Evangelho de Mateus, que é a figura de José. E o ponto 2 da lição fala José, o esposo da mulher que carregou Jesus em seu ventre. A Bíblia diz que José e Maria, eles estavam comprometidos, desposados. Essa expressão traz para nós uma figura de noivado, mas diferente do que nós entendemos como noivado. Naqueles dias o noivado era algo muito legal, que só poderia ser desfeito também de forma legal. E eles estavam então comprometidos, aquilo tinha sido feito diante de testemunhas, e nesse momento em que eles estavam noivos, ela então recebeu a visita do anjo e ela então concebeu em seu ventre o Filho de Deus por obra e graça do Espírito Santo. E aí que entra José, porque quando ele descobre, ele fica sabendo que ela está grávida, porque quando ela recebe a visita do anjo, logo em seguida ela parte para visitar a sua prima Isabel, que, aliás, o anjo falou para ela que ela estava grávida, e ela vai até onde Isabel vive e fica ali 3 meses. E depois, então, ela retorna e é aí que José descobre que ela está grávida. Então, a cabeça de José, ele certamente fica muito confuso, ele fica pensativo, e diz o evangelista Mateus que ele propõe, então, deixá-la secretamente. Mas ali há uma palavra que designa José, que é importante a gente observar. Diz ali que José era um homem justo. Essa é uma descrição de José. A Bíblia não fala muito sobre ele, nós não temos em José um personagem bíblico que é dotado de poderes sobrenaturais, nós não temos em José grandes realizações, não vemos nele assim alguém que tem um destaque muito grande. Isso à primeira vista, mas olhando de uma forma bem cuidadosa, nós vamos ver que José foi alguém digno de nossa admiração, de nosso respeito e também de nosso exemplo, porque a Bíblia o chama de justo, ou seja, ele era alguém que andava nos caminhos do Senhor. Quando a Bíblia fala justo nesse sentido, ela não quer dizer que seja uma pessoa impecável, perfeita. A Bíblia quer dizer simplesmente que era alguém que andava no temor de Deus, buscava servir a Deus. Então, tanto José quanto Maria eram pessoas que buscavam viver a sua fé, a sua religião, a sua crença e principalmente andar no temor do Senhor e esperar as promessas de Deus, as bênçãos de Deus para o seu povo. Então o projeto deles era ter uma família, construir um lar e viver suas vidas. Mas Deus, na sua sabedoria,
e na sua onisciência, onipresença, presciência e graça, escolheu aquele casal para serem os cuidadores, para serem aqueles que iriam ter o privilégio de zelar pelo Messias, pelo Verbo encarnado. Então José, quando ele vê toda aquela situação e sem entender, ele sendo reto, correto e justo, diz a Bíblia que ele propõe então deixar sua esposa secretamente, só que ele recebe uma visita celestial, o anjo do Senhor, o mesmo que falou com Maria, o mesmo que falou com Zacarias, ele apresenta-se a José, ele descreve então o que estava acontecendo com Maria, e ali num sonho José submete-se também à vontade de Deus. Como é bom quando alguém pode estar perto de pessoas que se submetem à vontade de Deus. Nós temos em Maria, como eu já disse há pouco, uma mulher que se submeteu à vontade de Deus, uma jovem que se rendeu à vontade de Deus, mas ela tinha ao seu lado alguém que também se rendia à vontade de Deus. Isso é muito importante para o jovem, a jovem que quer servir a Deus, que ela possa se relacionar com pessoas ou com pessoa que tenha o mesmo sentimento, que tenha o mesmo temor. A Bíblia fala sobre o problema do jugo desigual. E muitos jovens têm se comprometido com pessoas que não têm a mesma fé, que não têm a mesma postura de vida, o mesmo temor ao mesmo Deus, e nessa empreitada, se envolvendo assim simplesmente por motivos sentimentais e descuidando da importância de andar no temor de Deus, muitos jovens têm trazido para si inúmeros sofrimentos, decepções e tristezas que vão repercutir lá na frente. Isso talvez seja uma das causas principais dos muitos divórcios que temos tido no nosso meio, em virtude de pessoas que se casam de forma errada, simplesmente porque se apaixonam e não contemplam mais nada a não ser aquele momento de paixão e descuidam com relação ao fato de que a outra pessoa que entrou em suas vidas, de fato teme a Deus. E se não temer a Deus, as coisas não vão terminar bem. Nós temos em José e Maria um casal que temia a Deus e os dois se rendiam à vontade de Deus. Então, depois que José ele recebe a visita deste anjo e o anjo lhe orienta, ele imediatamente ele recebe a sua esposa, ele recebe a sua noiva, convive com ela, e diz a Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 25, que ele não a conheceu como esposa, como mulher, até o nascimento de Jesus. Só depois do nascimento de Jesus, então, é que ele a recebe no sentido físico como sua esposa, conforme está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 25. E a Bíblia registra também os demais filhos que Maria e José tiveram. Então, meus amados irmãos, José, ele é apresentado na Bíblia como esse homem justo e que fez parte do plano de Deus, foi aquele que criou o Senhor Jesus, foi aquele que transferiu para Jesus o seu conhecimento de carpintaria, foi aquele homem que teve o privilégio de ser orientado por Deus. Por isso que eu digo que José é uma figura, uma personagem bíblica muito destacada, muito importante, porque ele mostra obediência, submissão, temor a Deus, mesmo que não aparecesse muito, mas ele destaca-se no cenário bíblico. Nós temos a pessoa de José e Maria juntos na visita que os pastores fizeram ao recém-nascido, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos José e Maria fugindo para o Egito, depois retornando e indo morar em Nazaré. Nós temos também a última aparição de José na Bíblia, que é no momento em que Lucas narra o episódio quando Jesus tinha 12 anos e ele ficou ali no templo e José e Maria tiveram que retornar para buscá-lo. Então ali a gente percebe que José fez parte intensiva da infância e adolescência de Jesus Cristo. Quando chega o momento final do ministério de Jesus, ou
não sabemos se no meados do ministério de Jesus. Nós não temos referência mais a José nenhuma, possivelmente José já havia falecido, porque na cruz Jesus entrega Maria aos cuidados do seu discípulo, o apóstolo João. Então, possivelmente, ele já havia falecido, talvez no início ou do ministério de Jesus, um pouco antes, não sabemos exatamente quando, mas fato é que ele veio a falecer. Mas veio a falecer como um servo de Deus, alguém obediente e temente a Deus. Já Maria não. Maria continuou, acompanhou o ministério de Jesus, enfrentou muitas coisas, e é interessante que a Bíblia fala que muitas coisas ela guardava no seu coração, ela ponderava sobre tudo que ela via. Veja que Maria também, ela teve na sua vida que lidar com a incredulidade dos próprios irmãos de Jesus, porque a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não criam nele durante o ministério de Jesus. Nós percebemos, de acordo com a história, com o relato bíblico, que a conversão deles foi só após a ressurreição de Jesus, mas Maria não. Maria, ela sempre uma crente fiel, sabendo quem era Jesus, conhecendo quem era o Filho de Deus, o propósito de Deus na vida dele, então ela teve que também lidar com tudo isso dentro do seu seio familiar, a questão dos irmãos não crerem em Jesus Cristo e também o fato de que ela acompanhou seu filho até o momento da cruz, da crucificação. E nós temos lá também no livro de Atos dos Apóstolos que quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, no capítulo 2, nasquelas 120 pessoas que ali estavam reunidas, nós temos Maria como alguém que estava ali presente, fazendo parte daquele momento do enchimento do Espírito Santo e do nascimento da igreja, ela ali estava presente. Então, que coisa maravilhosa, que história linda de uma mulher submissa, de uma mulher crente, de um homem crente, no caso José, que foram escolhidos por Deus por uma obra singular, uma obra sem igual na história da humanidade, de receberem o Filho de Deus no seio da sua família, no seio do seu lar. Por último, nós temos também a questão da concepção virginal de Jesus Cristo. Com relação à concepção virginal, nós fazemos menção dessa palavra, ou desse conceito, dessa expressão, concepção virginal, que quer dizer a preservação da virgindade de Maria no processo da concepção. Jesus foi gerado no ventre de uma virgem, e esta mulher, ela era virgem, manteve-se virgem durante todo o processo da concepção de Cristo. Foi algo sobrenatural. Jesus foi gerado no ventre de Maria e essa geração foi obra do Espírito Santo. Maria, portanto, era alguém, como eu volto a dizer, que não tinha, assim, excepcionalidade e mérito algum diante de Deus para que pudesse ser escolhida. A Bíblia deixa claro a escolha segundo a graça de Deus. Mas o destaque em Maria é a obediência, a submissão, a disposição em obedecer a Deus. Da mesma forma, José, a disposição, a submissão em dizer sim a Deus e caminharem num processo extraordinariamente que Deus havia traçado para eles. A melhor forma de se viver na face desta terra é viver de acordo com aquilo que Deus traçou, de acordo com aquilo que Deus propôs para as nossas vidas. E, num dado momento da nossa história, nós somos confrontados se vamos viver a nossa vida do jeito que nós pensamos e queremos ou vamos viver a nossa vida de acordo com aquilo que Deus projetou. Temos em José e Maria pessoas que se prontificaram a não viver segundo os seus próprios projetos e pensamentos,
mas que se propuseram a viver segundo a vontade de Deus. E estão marcados na palavra de Deus. E não apenas na palavra de Deus, mas na história do mundo, como pessoas que fizeram parte do mais glorioso plano, que é o plano da redenção. Tudo tinha que ter o seu começo. E no começo, Deus escolhe uma mulher. Deus escolhe um homem. Assim como no Gênesis, nós temos um casal que desobedeceu. Nós temos no início do Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento, nós temos um casal que se submeteu, um casal que ouviu a voz de Deus e um casal que trouxe ao mundo, ou melhor, que através de quem o Espírito Santo, no ventre de Maria, trouxe ao mundo o Salvador, e aquele casal cuidou deles. Nós sabemos também que através da concepção virginal e o nascimento de Jesus Cristo era o cumprimento de Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde o próprio Deus havia falado sobre a semente da mulher que haveria de esmagar na cabeça da serpente. Aquela mulher ali, naquele momento, era Maria, que foi escolhida por Deus para trazer ao mundo aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, e foi exatamente o que Jesus fez na cruz do Calvário, quando ele despôs todos os principados e potestades e venceu aquele que tinha o império da morte, que é o diabo. Então o Senhor Jesus Cristo, que foi concebido pela graça e obra do Espírito Santo no ventre daquela virgem, que foi cuidado por aquele casal, zelado por aquele homem, por aquela mulher, veio a morrer na cruz, cumprindo o projeto e o plano da salvação de Deus e assim dando-nos a todos nós o privilégio de podermos ser filhos de Deus. E como foi maravilhoso e como é bom olhar para a vida de pessoas que foram submissas, no caso, Maria e José. Que sejamos todos também submissos para aquilo que Deus tem a fazer em nossas vidas.